Bom dia, meus amores e minhas amoras. Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa Casa Fraterna Semente de Luz. Hoje, nesse domingo maravilhoso, aqui em Brasília, ensolarado, uma temperatura amena. E hoje, com toda essa temperatura de amor, nós vamos entender um pouco mais o que é o trabalho do médium, e em específico, a mediunidade de psicofonia. E quem vai explicar isso com muito carinho vai ser nosso querido Osmar Pires. Mas antes de eu chamá-lo, vamos fazer uma prece para que a gente possa imantar todos os nossos lares no momento que você está assistindo este programa aqui da Casa Fraterna Semente de Luz. Então vamos elevar nosso pensamento ao alto, agradecendo por mais uma vez de termos a oportunidade de plantarmos uma sementinha, de gerarmos uma sementinha, mestre, e que na certeza, em cada um de nossos corações, possamos florir com muita humildade e com muita alegria. Então pedimos a sua permissão para darmos início para mais um encontro nesse domingo, dizendo graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja. Então vamos chamar nosso querido Osmar Pires. Bom dia, Osmar. Tudo na Santa Paz? Bom dia, meu amigo bem, bom dia a todos que estão nos assistindo, a todos que irão em outra oportunidade nos assistir. Mais uma vez aqui reunidos, né? Diante do nosso Mestre Jesus, né? Com a autorização dele. Exatamente, com a autorização deles. E eu vou pedir uma autorização que eu já tinha esquecido, um pedacinho do tempo do Osmar Pires. Osmar, eu quero convidar você, apesar que Osmar está longe da gente, daqui de Brasília, de Osmar de Brasília, né? Osmar está em Mato Grosso, né? E nós vamos ter aqui na Casa Fraterna Semente de Luz a tarde de tortas. Deixa eu colocar aqui rapidinho para convidar todos que estão próximos daqui de Brasília em torno. Aí está... Aí, dia 29 de outubro, nesse último sábado desse mês, a partir das 16 horas, lá na nossa sede, na Asa Norte, na 311, Bloco E, subsolo. Então, por R$ 35,00 você consome à vontade, crianças abaixo de 7 anos não pagam. E, se você quiser participar, o objetivo dessa tarde de torta é justamente para a construção de nossa nova sede. Tranquilo? Então, entre em contato aí pelo número 61992187642, se quiser tirar alguma dúvida, e que na certeza, ou se você não puder ir, compre e dê de presente, tranquilo? Então é isso aí. Osmar, fique com o Papai do Céu, excelentes intuições, esse tema maravilhoso sobre mediunidade de psicofonia. É muito importante, né? Nós recebemos muitos alunos saindo do ESME 3, né? Do estudo da mediunidade, e muitas das vezes fica dúvidas, né? O que é a mediunidade de psicofonia? Então, com você está aí, Osmar Pires, até às 11h30 da manhã. Fique com o Papai do Céu, excelentes inscrições. Tchau, tchau. Tchau. Bom, pessoal, o convite está feito, hein? Tarde de torta. Eu sou suspeito, que eu adoro uma torta, adoro um doce, adoro tudo. São vícios que temos que superar, né? Tá difícil. Uns têm vícios de bebida, outros de droga. Uma torta, uma coxinha, uma esfirra, um bolo. É difícil, mas vamos lá, então. Sejam todos bem-vindos, vamos iniciar, né, mais um estudo aí. Vamos falar um pouco de psicofonia, né? Normalmente as pessoas entendem por incorporação, né? Quase pouco a gente fala psicofonia, as pessoas ficam meio perdidas. O que é isso? Que palavrão, né? A gente fala incorporação. Tá. Então, a psicofonia ela é uma mediunidade que permite a comunicação do espírito, ou seja, através dela o espírito se manifesta, né? Através de um médium, né? Pela palavra falada, né? Então, nós temos a oportunidade de ouvir através de um médium aquilo que o espírito comunicante deseja nos transmitir, né?
Kardec denominou essa mediunidade de mediunidade falantes, ou seja, aquela faculdade que propicia o ensejo, que os espíritos entrem em comunicação através da palavra, travando uma conversação. Como eu disse, popularmente ela ainda é conhecida como conversação, como incorporação. Mas esse termo ele deixou de ser utilizado, que ele sugere assim, uma falsa ideia de que o espírito comunicante penetra no corpo do médium, e o que não sucede, né? Que a gente fala em incorporação, de incorporar, de aceitar, de incluir. Então, dá aquela falsa sensação. Por isso que o espiritismo usa, então, psicofonia. E a psicofonia, por vezes, né, o médium ele chega a dizer coisas fora do âmbito das suas ideias habituais, né, de seus conhecimentos, da sua inteligência, porque não é ele que está comunicando, né? Então, não é raro vocês que vão trabalhar com mediunidade, que pessoas iletradas, que não têm determinados conhecimentos, expressam, às vezes, com eloquência, assuntos que não é do seu conhecimento, né? Falam, inclusive, em outras línguas, né? Então, isso é muito natural. Uma coisa que nós temos que ficar atento é que o médium sempre ele é responsável pela ordem dessa situação, seja no grau de consciência que for, o médium ele é passivo, né? Mas ele é responsável pelo desempenho mediúnico, ele é responsável pelo desempenho. Quando a educação mediúnica, né, bem agora falou dos estudos mediúnicos, importantíssimo, né? Lembrando sempre, desenvolvimento mediúnico só na casa espírita. Muitas pessoas procuram, eu preciso desenvolver minha mediunidade, tem curso, tem... Você pode até ter noções básicas, ter um conhecimento de mediunidade, mas desenvolvimento mediúnico tem que ser na casa espírita. Porque quando falta esse desenvolvimento, quando há uma deficiência, ou é vicioso esse desenvolvimento, esse intercâmbio acaba por ser dificultado. Aí falta liberdade, falta segurança, conhecimento, o médium acaba reagindo à esterilização perispírita, ele dificulta o desligamento, porque às vezes ele está travado, está tenso, você não consegue se desligar e acaba truncando essa mensagem. Porque o médium, ele tem que promover esse intercâmbio, compreender o pensamento do espírito e transmitir aquele pensamento sem alteração. Porque muitas vezes ocorre que ele compreende de um jeito e transmite de outro. E aí não é uma boa comunicação. Ele pode não utilizar as mesmas palavras, mas ele tem que transmitir corretamente a ideia, né, o pensamento do espírito comunicante. E a psicofonia, ela tem, então, dentro desses critérios, vantagens e desvantagens. Quais são as desvantagens? É preciso de analisar a origem e o valor das comunicações, né? Falso, né? É um acerto que muitas vezes as pessoas acham que comunicação espiritual são todas verdadeiras, né? Não, eu recebi essa comunicação, então é de espírito. O espírito sabe tudo, comunica sempre certo. É muito complicado. Nem tudo que o espírito fala é verdadeiro. Tudo tem que ser passado pelo crivo da razão. Por isso que é bom o conhecimento, porque muitas vezes, né, em algumas casas espiritualistas, as pessoas costumam, porque o preto velho me falou isso, porque alguém me falou isso, alguém falou isso. Porque eu falo mais na espiritualista, porque no espiritismo a gente não tem esse contato, né? O paciente não tem um contato direto com aquela entidade comunicante, só os médiuns mesmo que estão preparados. E as pessoas acreditam que, por ser uma comunicação espiritual, ela é sempre verdadeira. E não é. Temos que passar, temos que ouvir, temos que ter o crivo da razão. Não vamos aprofundar muito nisso, porque seria uma outra etapa, mas nós temos que ter esse crivo da razão. E não chega, então, outra situação que o espírito comunicante não se pode provar pelo simples fato dele falar o nome, porque às vezes chega um espírito comunicante e fala, eu sou o Dr. Bezerra de Menezes.
Pronto. Isso já gera uma certeza? Não, não gera uma certeza, né? Temos que analisar com critério quem é esse espírito comunicante, se as vibrações, se a sintonia, são vários fatores. Voltamos no estudo. Sem estudo, nada. Por isso que o desenvolvimento mediúnico ele é muito importante. Não é o que um espírito fala que se deve acreditar e nem no nome que ele se diz, né? Simplesmente chega, eu sou o Bezerra e pronto. E todo mundo, o Bezerra esteve aqui e falou isso. Não é bem dessa forma, né? Outra parte também é que muitas vezes você não compreende a mensagem, né? Fala com uma linguagem diferente ou fala de uma forma diferente, você acaba num primeiro momento não compreendendo e truncando. Muitas vezes, às vezes a pessoa esquece que foi falado ou interpreta errado e passa uma informação errada. Porque muitas vezes essas mensagens não são gravadas. Quando é gravada, você tem a opção de ouvir, reouvir e tirar algumas dúvidas. Quando ela não é gravada, ocorre que isso pode ser interpretado de formas diferentes, né? Quem ouve de uma forma interpreta, né? Então, essas são as desvantagens. Não devemos acreditar em tudo que os espíritos falam, não devemos acreditar na identificação do comunicante só porque ele fala, e a dificuldade, às vezes, de interpretar a mensagem. Então, tem que se levar esses critérios como desvantagem. E as vantagens? Nas vantagens, ela é uma porta acolhedora para a manifestação dos espíritos no plano material. É onde que nós temos a condição de ouvir, de estabelecer um diálogo com aquele espírito comunicante. E desse diálogo vivo, dinâmico, você pode prestar esclarecimento, pode ajudar, dar-lhe uma doutrinação, dar-lhe um consolo, principalmente para aqueles espíritos poucos esclarecidos sobre as verdades espirituais. Muitas pessoas acham, morreu, está no plano espiritual, ou não tem mais dor, ou não tem mais sofrimento, ou o espírito sabe que morreu. A maioria dos que estão lá, que são recém-desencarnados, alguns até há muitos anos de desencarnados, têm essa dificuldade, não sabem que morreu, estão presos nas algemas ali daquela situação, daqueles bloqueios, daqueles traumas, nos seus amores, nas suas paixões, nos seus vícios, e acreditam que está vivo, que tem algum problema de memória, que está esquecido, que não consegue lembrar. Ai, como eu queria morrer, como eu queria morrer. Outros, ai meu Deus, eu estou com medo de morrer. Então, é natural esse tipo de comunicação. E a psicofonia, então, promove essa condição de você, através desse diálogo fraterno, esclarecer, orientar. E muitas vezes a gente nem pode falar para aquele espírito que já desencarnou, pela data que ele fala, pelo ano que ele está, 40, 50, 60, 70, 80, 100 anos, ele não sabe. E você não pode chegar para ele, porque ele tem tanto medo de morrer, tanto medo de morrer, que ele criou bloqueios, esse bloqueio criou uma jaula, né, um trauma, que ele precisa ainda de mais um tempo para ele poder aceitar esse processo. Mas você começa a abrir o coração. Pelo menos você consegue tirar ele daquele acidente, você consegue tirar ele daquele trauma, você consegue levar ele para um hospital, para uma casa de amparo. Então, ele pelo menos se desliga daquele corpo, desliga do cemitério, desliga de várias situações. Então, ele já recebe um alívio, já recebe um tratamento, uma orientação, né? Se desliga, às vezes, das zonas umbralinas. Então, esse diálogo fraterno ele é muito importante nessa condição. Então, a psicofonia ela é muito interessante na mediunidade, né? Porque ela faculta esse entendimento direto com os espíritos, né? E muitos deles, né, ainda nesses processos de obsessão, nós temos esta oportunidade de conversar com esses espíritos. A gente fala muito, é o espírito obsessor. Mas quando você tem um diálogo com esse espírito obsessor, a gente trata, né, nós não, mas a maioria das pessoas que desconhecem, trata os espíritos obsessores quase como uma aberração, como Deus permite. E aí, quando você tem um diálogo com aquele espírito e sabe do que ele passou, do sofrimento que ele foi infligido, dá vontade de você falar, rapaz, você está certo, vou te ajudar. Porque
muitas vezes foram infligidos gravíssimos sofrimentos, e ele, por desconhecer o perdão, vive nesse sofrimento. Quem infringiu já sofreu o suficiente, já perdoou, superou e voltou para a carne. E aquele irmão que sofreu, mas não consegue perdoar, continua preso naquela dor. Olha a importância do perdão. Porque às vezes nós fazemos o mal, arrependemos, sofremos e caminhamos. Quem sofre o mal não consegue perdoar, não consegue caminhar. Fica preso, né? Então, um médium, né, através da psicofonia, permite, né, que essa faculdade, então, permite que nós comunicamos com esse espírito e possamos dar esse atendimento. Seria como se fosse um psicólogo, vamos dizer assim, né, o doutrinador, o dialogador, vai e tem essa comunicação fraterna com o espírito e consegue orientar. Sem contar também que o espírito comunicante, muitas vezes, precisa desse choque anímico, traz uma energia deletéria, pesada, né, densa, e essa energia acaba ficando parte com o médium, né, comunica um médium de psicofonia, e em contrapartida, ele leva a energia boa do médium de psicofonia. Ele vai falar, mas e o médium? O médium, num primeiro momento, vai sentir as dores, as angústias, as tristezas, mas depois, no trabalho, né, é feita essa limpeza, tira esses resíduos, ele recupera a sua energia. E aquele espírito que chegou com aquela energia pesada, densa, que deixa, já sente mais leve. Leva uma energia boa dos médicos, já sente mais aliviado um pouco. Então, olha, sempre bom. Mas lembrando, sempre sempre na casa espírita, né? As pessoas, mas eu vou na minha casa, eu tenho a mediunidade boa, porque a mediunidade ostensiva, ela não significa que ela é uma mediunidade grande, mas ela não é uma grande mediunidade. Que a mediunidade grande é toda aquela pessoa que tem uma mediunidade ostensiva. Mas para ela ser grande, ela tem que ser desenvolvida, ela tem que produzir um benefício. E muitas vezes essa mediunidade grande nunca é transformada num benefício, né? Pelo contrário, em malefício, utilizado inadequadamente. Daí a necessidade, então, do desenvolvimento, né? Do mediúnico para saber. Mas, voltando à nossa psicofonia, que é o tema principal, quais são os mecanismos mediúnicos da psicofonia? Primeira fase. Primeira fase, o mentor espiritual, ele faz o isolamento do córtex cerebral do médium. Então, o mentor, ele é responsável pela essa preparação do fenômeno da psicofonia. Ele aproxima do médium, aplica-lhe forças magnéticas sobre o seu chakra coronário, deixa o chakra sensibilizado, ativa a glândula pineal, fazendo produzir um hormônio chamado melatonina. Então, através da ação magnética, ele vai dar uma sensibilizada no chakra coronário, ele ativa a glândula pineal para desenvolver a melatonina, esse hormônio. Essa melatonina, vai interagir com os neurônios, né? E acaba tendo, então, um efeito sedativo. E, em seguida, a melatonina ela é dirigida, em parte, para o córtex cerebral, que é o responsável pela fala, que vai também ficar sobre o efeito, ou seja, também fica sedada. Aí, o médium perde o comando da fala, permitindo que o outro espírito, então, se ligue a esse sistema sensório e o utilize. Fazendo um resuminho, voltando um pouquinho, o mentor espiritual, através das forças magnéticas, ele agindo sobre o chakra coronário, ele sensibiliza o chakra e ativa a glândula pineal. A glândula pineal produz a melatonina. A melatonina interage com os hormônios, dando um efeito sedativo e direciona partes para o córtex cerebral. Esse que é pela parte que é responsável pela fala, que vai ficar sob o seu efeito também, que fica sedado. O médium, então, perde o contato, perde o comando dos seus órgãos da fala e permite que o espírito, então, se ligue ao seu sistema sensório e utilize, né?
Em seguida, espíritos auxiliares aproximam o espírito que irá se manifestar, né? E faz a ligação perispiritual dos órgãos sensórios da fala do médium, né? E isso ocorre através do chakra laríngeo, né? Aí, então, o espírito comunicante temporariamente se apossa do órgão vocal do médium, apropriando-se do mundo sensório, conseguindo assim, então, expressar a sua fala. A gente vê, né? Parece que é simples. Ah, o espírito incorpora, chega lá e fala. Não, tem uma explicação lógica, né? Tem uma explicação científica para tudo. Lembrando sempre que em qualquer das formas de mediunidade, de psicofonia, que há entre o médium e o espírito, é indispensável a afinidade fluídica, que combina os fluidos perispíritos de ambos, né? Então, há necessidade, tem critérios, não é chega qualquer médium da passividade, comunicação para qualquer espírito consegue comunicar com qualquer médium. Não, precisa de haver a necessidade dessa afinidade fluídica. Então, precisa ver. Também, essa afinidade fluídica, depois a gente pode fazer mais uma explanação, mas pode ser também objeto de um estudo mais aprofundado. Quais são as classificações da mediunidade de psicofonia, né? Nós temos a psicofonia inconsciente, a semiconsciente e a consciente. A inconsciente é quando o espírito atua diretamente sobre os órgãos da fala do médium. Daqui a pouco a gente entra mais profundamente nesse tema. A semiconsciente é quando o médium sente uma impulsão dada aos órgãos de fala e, ao mesmo tempo, ele tem consciência do que fala à medida que as palavras se formam. Então, ele sente a impulsão dos órgãos de fala, mas ele tem ainda consciência. A inconsciente, não. O espírito faz a comunicação direta. Você é só um instrumento, né? Vamos dizer assim. A semiconsciente também faz a comunicação direta, mas o médium tem a consciência. E tem a consciente, que o espírito ele não atua sobre os órgãos da fala do médium, né? Ele apenas atua sobre as ideias e o médium, então, imprime à vontade as suas ideias. Tá? Nós vamos aprofundar esses 3 temas. A psicofonia inconsciente ela é muito rara, pouquíssimos médiums, uma porcentagem muito pequena de incorporação. A semiconsciente já aumenta bastante, né? Uma relação aí de uns 30%, por volta, quase 30%. Agora, a consciente, né? Não, a consciente ela é a grande parte. Então, das comunicações, uns 70%, está na consciente, 20 e tantos por cento aí, semiconsciente, inconsciente, um número bem pequeno, né? Então, nas casas, então, a maior parte é a consciente, que nós vamos ver. Vamos começar pela inconsciente. Como que funciona a inconsciente? Quando o espírito, quando o médium, ele tem essa faculdade de psicofonia inconsciente, o que acontece? Espíritos auxiliares que se aproximam àquele espírito comunicante, né? Para fazer, então, a ligação dos órgãos sensórios à fala do médium, através do chakra laríngeo, que fica aqui, né? E não existe uma ligação com o cérebro, ou seja, ele não faz, o médico comunicante, ele não faz a comunicação via cérebro. Ele faz a comunicação direta com o órgão da fala, né? Ele manifesta diretamente na fala. Então, ele é responsável. Então, e não existe essa ligação com o cérebro. Ele manifesta direto através do chakra laríngeo. Na mediunidade inconsciente, há entre o médium e o médium comunicante e aquele que vai fazer a comunicação, tem que ter uma relação fluídica muito bem feita, né? Tem que formar-se uma comunicação muito boa. Então, por isso que ela é muito mais difícil, né?
E o médium, ele exterioriza-se do corpo, ficando mais ou menos, ele fica meio que a controle, mas o espírito do médium pode sair naquele momento, ficando apenas ligado pelo cordão fluídico. Então, o médico, o espírito comunicante vai vir utilizar do órgão sensório, através do chakra laríngeo, para fazer a comunicação, e o médium, por não estar sendo utilizado o cérebro, ele tem essa liberdade de poder sair do corpo, né? O corpo fica ali como se fosse um instrumento, um microfone e um alto-falante, vamos dizer assim, e o espírito pode ter essa oportunidade, né, de sair, uma vez que não existe essa ligação com o cérebro do médium, com o espírito comunicante, tá? Então, não passa pelo cérebro, o espírito comunicante com o médium, passa direto com o organismo físico do médium, através do chakra laríngeo e dos centros nervosos que foram liberados. Então, é importante. Esse é a comunicação inconsciente, né? Inconsciente. Neste caso, a mensagem é transmitida sem que o médium guarde consciência cerebral dela, né? Por quê? Porque é o médium, o espírito comunicante, é que está fazendo essa comunicação. Então, quando o médium vem e recobra a consciência, ele não consegue recordar do que foi deixado daquela mensagem, porque não houve aquela passagem pelo cérebro, né? Agora, lembrando, não é porque ele sai, que ele tem a oportunidade de sair ali do corpo, que ele fica simplesmente fora desse sistema. Não. Primeiro, tem que haver uma total confiança, né? Que eu falei, um ajuste fluídico muito boa. O médium poderá, sim, afastar para um estudo, fazer uma visitação espiritual, outras tarefas, mas ele está sempre ali, ligado, né, pelo cordão, e ele fica fiscalizando, entre aspas, a comunicação, né? E, se necessário, interrompe esse transe também. Então, ele não participa, tem a oportunidade de sair, mas ele nunca simplesmente abandona e fala, vou deixar aí de qualquer jeito. Não, ele está sempre atento a essa situação. Então, essa é a forma de comunicação inconsciente. O semiconsciente, que é mais ou menos nessa mesma linha, a ligação também é feita, né, nos seus centros cerebrais, perispírito e do corpo físico através do chakra frontal, né? Por isso o médium tem alguma consciência do que está falando. A outra é lá no chakra laríngeo. Essa também, o semiconsciente, ele já passa pelo chakra frontal e pelo chakra laríngeo, passa pelos dois. Neste caso, a área do cérebro, do físico do médium, responsável pela fala, está sob o efeito parcial da sedação provocada pela melatonina. No outro, nós vimos, no inconsciente, passa pelo chakra laríngeo. No semiconsciente, passa pelos dois, pelo laríngeo e pelo frontal, né? Então, na mediunidade semiconsciente, há entre o médium e o espírito a indispensável afinidade fluida, né? Combina-se os fluidos e ambos formam uma atmosfera. Os dois criam essa atmosfera. E o médium semiconsciente, ele pode participar tanto da mediunidade inconsciente como da consciente, né? Pode participar das duas mediunidades. Só que o médium na condição de semiconsciente, ele tem consciência daquilo, porque a mensagem já atravessa o corpo espiritual e já através do seu chakra frontal. Então, há essa comunicação, né? Então, a exteriorização do espírito aí já é parcial, né? Nós vemos na inconsciente que o espírito pode ter a liberdade de sair do corpo enquanto está utilizando os seus chakras ali, seu sistema fonético para a fala. Na semiconsciente já não é dessa forma, porque ele está utilizando, então ela já é parcial, né? Não tem a mesma liberdade, o espírito não tem a mesma, do médium já não tem aquela mesma liberdade, é parcial.
E durante, então, esse processo, existe a ligação das mentes perispirituais, do médium e do espírito. E essa ligação com o cérebro. Neste caso, as frases são do médium, mas as ideias são do espírito. Já não é mais totalmente do espírito, né? Por ter essa ligação frontal, então o médium formaliza a frase. As frases, mas a ideia é do espírito. Então, durante esse processo semimecânico, o espírito, então, age, como eu disse, diretamente no órgão fonador, mas as frases, as ideias, as frases, né, e as ideias são do espírito e as frases do médium. O médium vai falando conforme vai recebendo. Muitas vezes para o médium não falar determinadas palavras, outra situação, né? Então, enquanto a mensagem está sendo recebida, o médium sabe o que está falando. Sente o padrão vibratório, a intenção do comunicante, pode controlar, intervir, mas ao terminar essa comunicação, ele já recorda vagamente de parte de mensagem que passou pelo seu cérebro, né? Os médios semiconscientes, eles diferem entre si, pois alguns predominam a faculdade inconsciente, noutro as mediunidade consciente, fica ali naquelas duas fases, né? Então, nós vimos da parte inconsciente, que são poucos, são casos raros, nós vimos a parte semiconsciente, né? Vamos falar um pouco sobre consciente, né? Psicofonia consciente. O espírito comunicante se aproxima do médium, telepaticamente transmite a ideia que deseja, né? Neste caso, então, já não há nenhum sedativo sobre a área do cérebro físico do médium, responsável pela fala, não há nessa parte, né? O médium sente intuitivamente a influência, capta os pensamentos do espírito comunicante e pode transmitir ou não. Ou seja, já não há aquela ação sobre os chakras laríngeos, né? Então, já não há. Então, nesse caso, há uma formação dessa atmosfera fluídica, onde as irradiações perispirituais do médium se unem com a do espírito comunicante. Pode ou não ocorrer a esterilização do perispírito do médium, mas pouquíssima coisa, alguns centímetros, já diferente do semiconsciente um pouco mais, e do inconsciente o espírito tem a liberdade até de poder sair, mantendo-se ligado pelo cordão fluídico. Nessa situação, o espírito comunicante se aproxima do médium, não mantém contato espiritual, mas telepaticamente ele transmite a ideia que deseja enunciar. Telepaticamente. Por isso que a gente não entra na condição de incorporação, que a gente fala, o termo mais utilizado, e a gente acaba utilizando a incorporação, mas é psicofonia, porque ele não incorpora telepaticamente. Nós vimos, né, em todas as situações, mesmo do inconsciente, mesmo do semiconsciente, o médium não incorpora, não adentra no corpo, ele faz essa transmissão telepaticamente. Essa mediunidade, né, acontece muito com os pregadores, aqueles que se manifestam, faz oração, que faz, já chega e se manifesta, né? Porque o espírito, ele emite pensamento, e aquele pensamento influi sobre o aparelho do médico fonador. Se concorda em falar, aí ele transmite a ideia, conforme entende, usando o seu próprio estilo, vocabulário e construção da frase. Aí o médium vai utilizar. Quando o médium não é desenvolvido, o que acontece? Ele pega as palavras, a ideia que tem, o gestual, tudo que tem daquele espírito comunicante e fala. É onde parece um monte de gestuais, onde parece palavras chulas e muito mais, que também podemos até estudar isso numa outra oportunidade. Mas aí você vê a importância do desenvolvimento mediúnico, que o médium vai pegar simplesmente a ideia,
mas não vai utilizar aqueles gestuais, não vai usar aquele palavrão que muitas vezes aquele espírito comunicante está desejando passar para aquela mensagem que ele quer transmitir, né? Então, as frases e o estilo do médium, ideia do espírito. O médium sente a influência, capta o pensamento do espírito comunicante, mas antes de falar, pode transmitir ou não. Ele não vai falar algumas palavras, alguma coisa, né? No livro Nos Domínios da Mediunidade, né, que ele trata um pouco da psicofonia consciente, tem uma passagem que o mentor da casa, né, aproximou-se da médium, aplicou-lhe forças magnéticas sobre o córtex cerebral. Depois de arrojar vários feixes de raios luminosos sobre a extensão da glote, notamos que Eugênia, a alma, afastou-se do corpo, mantendo-se junto dele a distância de alguns centímetros. Observei que leves fios brilhantes ligavam a fonte de Eugênia, desligada do corpo físico, ao cérebro da entidade comunicante. Embora, senhorando as forças de Eugênia, o hóspede enfermo do plano permanece controlado por ela, ou seja, o espírito comunicante, embora ele tenha transmitido as forças, mas ela está sendo controlada por Eugênia, né? A quem se emana pela corrente nervosa, através do qual estará nossa irmã informada de todas as palavras que ele mentalize e pretenda dizer. Porque o espírito ele não fala pela voz, como ele, olha, fala isso, fala isso, fala isso. Não, ele mentaliza. Então, ela tem acesso a essa mentalização. Então, ela sabe o que ele quer falar pelo pensamento do espírito. O pensamento a gente não mente, né? Diferente da exteriorização da voz, que nós podemos chegar eu adoro você, pronto. Mas no fundo meu pensamento fala, eu não gosto de você. No caso da psicofonia, você não consegue muito, porque você não consegue enganar seu pensamento. Então a médium vai ter essa sensibilidade, mesmo que ele tente falar, pensar, pensa que eu gosto, mas o sentimento não está falando isso, né? Por isso também que é importante o desenvolvimento, né? Então, efetivamente, ali nesse momento, temporariamente, ele se apossa do órgão vocal da nossa amiga, apropriando-se do mundo sensório, conseguindo enxergar, ouvir e raciocinar com algum equilíbrio por intermédio das energias dela. Mas Eugênia comanda firme as rédeas da própria vontade, agindo como qual se fosse enfermeira, concordando com os caprichos de doente no objetivo de auxiliar. Esse capricho, porém, deve ser limitado, porque, consciente de todas as intenções do companheiro infortunado, a qual empresta o seu carro físico, nossa amiga reserva-se o direito de corrigir em qualquer inconveniência. Pela corrente nervosa, conhecer-lhe-á as palavras na formação, apreciando-a previamente. Aí que eu estava falando a importância do desenvolvimento, porque a médium vai deixando ele formalizar aquelas palavras, mas ela vai falar ou não. E ele não adianta ele querer mentir para ela, porque ela está vendo a sensação dele, o sentimento que está se formando. Então, ela corrige ou não, pode falar ou pode não falar. Muito importante o estudo e o conhecimento, né? Tem a psicofonia também sonambúlica, no mesmo livro, que o irmão José Maria, dementado, penetrou no templo com a supervisão e o consentimento de mentores da casa. Quando aos fluidos de natureza deletérica, não precisamos temê-los. Recua instintivamente ante a luz espiritual que os fustiga ou desintegra. Então, quando ele chega muito carregado, é feita uma limpeza, né? Tá? Um médium fala, mas eu vou atender esse irmão. De fato, algum resíduo sempre fica, mas não aquela carga toda. Ele transmite alguma carga do espírito, do fluidos positivo para aquela entidade comunicante que sai melhor. O médium
é feita, então, a limpeza através dos passistas e através dos passistas espirituais, né? Cada médium possui um ambiente próprio e cada assembleia se caracteriza por uma corrente particular de preservação de defesa. Raios luminosos da mente orientada para o bem incidem sobre a construção do mal, afeições de descarga elétrica. A médium fitou o desesperado visitante com manifesta simpatia, abriu-lhe os braços, auxiliando a utilizar o veículo físico. Qual se for atraído por um vigoroso ímã, o sofredor arrojou-se sobre a organização física da médium, colocando-se a ela instintivamente. Auxiliado pelo guardião que o trazia, sentou-se com dificuldade, afigurando-se intensivamente ligado ao cérebro mediúnico. Dela, partia fios brilhantes a envolvê-lo inteiramente, e o recém-chegado, em vista disso, não obstante senhor de si, demonstrava-se criteriosamente controlado. Tentava, olha aqui como nós dissemos a importância do coisa, tentava gritar impropérios, mas não conseguia. A médium era um instrumento passivo no exterior. Entretanto, nas profundezas do seu ser, mostrava qualidades morais positivas, que lhe eram conquista inalienável, impedindo que aquele irmão de qualquer manifestação menos digna. Então, o desenvolvimento proporciona um desenvolvimento não só do conhecimento da intelectual, da matéria, mas também do desenvolvimento moral, né, que o médium tem que ter, o médium tem que ter uma condição moral. Ele impedia que aquele espírito, da forma como ele queria transmitir, fosse feita. Celina explicou bondoso, é sonâmbula perfeita. A psicofonia, em seu caso, se processa sem a necessidade de ligação da corrente nervosa do cérebro mediúnico à mente do hóspede que ocupa. A espontaneidade dela é tamanha na cessão de seus recursos às entidades necessitadas de socorro e carinho, que não tem qualquer dificuldade para desligar-se de maneira automática do campo sensório, perdendo provisoriamente o contato com centros motores da vida cerebral. Sua posição medianímica é extremamente passiva, de passividade. Por isso mesmo, revela-se uma comunicante mais segura de si, na exteriorização da sua própria personalidade. Isso, porém, não indica que a nossa irmã deve estar ausente ou irresponsável. Junto ao corpo que lhe pertence, age auxiliando o sofredor, que, por ela, se exprime qual fora frágil protegido de sua bondade. Atraiu a si, exercendo um sacrifício voluntário, que lhe é doce ao coração fraterno. E José Maria, desvairado e desditoso, imensamente inferior a ela, não pôde resistir. Nós vemos, então, a condição moral, né? Mesmo que aquele espírito desejava fazer um tipo de comunicação, de insultos, de agressões, ele não conseguia, porque ela tinha uma condição moral, não só moral, mas ela tinha a grande mediunidade, não só uma grande mediunidade, muito bem ostensiva e amparada pela sua condição moral, né? Permanece assim, agressivo tanto quanto é, mas vê-se controlada em suas menores expressões, porque a mente superior subordina a que lhe situam a retaguarda nos domínios do espírito. A única superioridade que um espírito tem sobre o outro é a sua condição moral. É a única. Nós não porque eu sou do bem, eu sou melhor do que um espírito, ou o espírito é melhor. Não. A única forma de sobrepor a um espírito é a sua condição moral. E aqui, como diz, né, a mente superior subordina as que lhe situam a retaguarda inferior, né, nos domínios do espírito. Por essa razão que o hóspede experimenta com rigor o domínio afetuoso da missionária, que lhe dispensa um amparo assistencial. Impelida a obedecer, receber-lhe as energias mentais constringentes que obrigam a respeitar, a sustentar-se com respeitosa atitude,
não obstante revoltado como se encontra. Apesar de ele estar revoltado, apesar de ele não estar aceitando, mas ele está recebendo. E recebe, como eu disse, os fluidos benéficos da médium, né? Então, ele está recebendo. Quer dizer, quando sai dessa comunicação, com certeza, ele sai melhor do que quando chegou. Outra condição da psicofonia também que nós vemos são os médiums poliglotas ou xenogrotas, né? São mediunidades em que, né, a xenogracia, né, que é o dom de línguas, né, falar línguas estranhas, são médiuns que têm a faculdade de falar ou de escrever em línguas que lhes são desconhecidas, né? Às vezes até em dialetos já extintos no mundo. São raros, mas tem pessoas que dão comunicação em outras línguas, que cantam músicas, né? Já tive a oportunidade de ver, cantar, pessoas que mal sabem português, cantar música em alemão, em italiano. Então, são médiuns de poliglotas, né? Os xenogrotas. A passagem de Pentecostes, né? Que muitos já conhecem, teve esse fenômeno de xenografia. Porque Pentecostes é uma grande festa celebrada pelos judeus, que é realizada 7 semanas após a Páscoa, no 50º dia. 50º dia Pentecostes, da palavra grega que significa 50. Era a festa de Pentecostes. A notícia de Jesus alcançara lugares distantes. Muitos peregrinos aportaram na cidade, querendo conhecer a história daquele profeta crucificado, que havia realizado tantas curas maravilhosas. Encontravam-se em Jerusalém particienses, medas, elamidas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, da Ásia, do Egito, da Líbia, de Cirene, de Roma, muitos estudiosos cretenses e árabes, todos curiosos em saber detalhes sobre a vida do Messias, que em vida manifestara tão alto poder sobre a morte. As comunicações entre peregrinos das regiões distantes e os discípulos de Jesus era difícil, porque esses falavam só o aramaico. E esse problema não venceu a curiosidade dos peregrinos, que procuravam meio de se comunicar. Então, você imagina, né? Naquela época, os discípulos falando em aramaico, um monte de gente, cada um falando uma língua para falar de Jesus, não estava dando certo, né? Ficava gesticulando, tentando explicar alguma coisa. Então, durante essa festa, os discípulos se reuniram numa casa e todo mundo foi para lá para ouvir. Mas ninguém estava entendendo nada, porque, como diz, está falando grego, vamos dizer assim, com o nosso conhecimento, né, o nosso ditado. Está falando grego, cada um fala uma coisa. E todo mundo ali pensando como resolver esse impasse. Os discípulos de Jesus orando, trovão, começou a chover aqui, menos a Deus, né? De repente, estão dando ali, como que nós vamos resolver essa situação? Aí, de repente, né, deu um trovão, como diz, do Pentecostes, deu certinho na hora do trovão, acabou de dar um trovão aqui, e os espíritos, né, desceram luz sobre os espíritos, como semelhante a línguas de fogo. E eram espíritos que se manifestavam aos discípulos, utilizando das suas faculdades mediúnicas, lhe dando o poder de falar em diversas línguas. Cada peregrino, então, ouviu a mensagem de Jesus no próprio idioma. E graças então, a essas manifestações, mais pessoas se aproximaram para ouvir as palestras de vida eterna, convencido da verdade, mediante esse importante fenômeno. Estes peregrinos retornaram aos seus países, levando a mensagem sublime de Jesus. Este fenômeno passou a ser conhecido o dia de Pentecostes por causa da festa de Pentecostes. Foi justamente na hora que aconteceu um trovão lá, aconteceu um aqui também. Bens a Deus. Bom, no livro Diretrizes de Segurança, né, tem umas considerações que o médium
tem o dever de coibir o excesso de distúrbio da entidade comunicante. Não pode deixar ele simplesmente falar da forma que é. Nós alertamos muito sobre isso, né? Então, o médium deve controlar o espírito que se comunica, para que esse lhe respeite a instrumentalidade e o corpo, né? Para que haja sempre uma comunicação sadia, sã, né? O médium ele deve ajustar-se ao esforço de vivenciar as lições evangélicas, porque a única condição que ele tem, né, é a sua condição moral. Então, um médium, por isso que eu respeito muito essa faculdade de mediunidade, a entrega que esses trabalhadores têm de Jesus, têm em se entregarem, pois o médium deve se ater ao estudo, ao trabalho, à abnegação, né? Mesmo os médicos inconscientes têm a coparticipação nesse fenômeno mediúnico, né? Tem que fiscalizar e controlar os excessos. Para que um médium se torne médium seguro, o instrumento confiável é a evolução moral e intelectual. Foi o que nós falamos, né? Muito necessário se faz para um médium que ele tenha essa condição moral e intelectual. Por isso que o médium tem a obrigação de estudar, tem a obrigação de combater seus equívocos, né, suas imperfeições morais, fazer trabalho no bem, fazer trabalho de caridade, que é isso que vai proporcionar a ele uma condição superior a outros espíritos. É comum, infelizmente, muitos médiums se acham, eu já tenho minha mediunidade muito ostensiva, eu não preciso mais de estudar, eu não preciso de... Não, não tem como. Médium tem que estudar, sempre. Não é estudar como, tá bom, estudei 1 ano, 2 anos, vou parar. Não, a vida inteira, não para. Tem que estudar a vida inteira. Tem que controlar suas imperfeições morais, né? Tem que promover sua reforma íntima, como Tivemos aí uma queda, deve ser a chuva lá no local. Escutamos aí o trovão, as luzes, né? Vamos aguardar aqui um pouco. O nosso irmão Osmar. Deixa eu ver se eu consigo entrar em contato com ele por aqui, por fora aqui pelo chat. Pedir para ele entrar e sair novamente. E que saiu do ar. Vamos ver se a gente consegue manter contato. Bom, enquanto ele está tentando entrar aqui, nosso amigo Osmar, vamos sempre lembrar aí do nosso... Olha, ele saiu, beleza, ele vai retornar. Voltando aqui a lembrar do nosso... Deixa eu colocar aqui novamente, da nossa tarde de tortas, tá? Então, nesse próximo sábado, quer dizer, no último sábado desse mês, se essa semana outra, né? No dia 29 de outubro, a partir das 16 horas, então entre 16 e 18 horas, tá? Vai cair nesse sábado. A nossa tarde de torta tem como esse objetivo, que a Casa Fraterna Semente de Luz conseguir um terreno, tá? Ali no Lago Norte, atrás do Iguatemi Shopping, na CA7, tá? Logo na rua de trás, tá? Muito bem localizado. E o objetivo dessa tarde de torta é a gente arrecadar, né? Para que a gente possa aí erguer a nossa nova sede. É bem baratinha, R$ 35,00, você consome à vontade, tá? No local. Vai ter drive-thru também, tá ok? Então, participem mesmo. Deixa eu colocar aqui para vocês. Deixa eu ver se o nosso Osmar conseguiu retornar.
Bom, não conseguimos retorno, provavelmente a chuva que estava lá no local, ele está falando de Mato Grosso, né? Provavelmente houve uma queda total de energia, tá? Nós vamos encerrar aqui a transmissão, mas de qualquer forma eu vou remarcar com o nosso irmão Osmar Pires, tá? Um novo encontro para a gente dar continuidade nesse tema. Esse tema é bastante extenso e com certeza, as pessoas que fizeram pergunta aqui, nossa amiga Elaine. Olá, Elaine, tudo bem? Tá? Essas perguntas serão respondidas, tá? Eu tô marcando aqui todas as perguntas para que a gente possa respondê-las, e é um tema bastante profundo e tem várias ramificações nesse assunto, tá bom? Eu vou pedir desculpas, então, que realmente nosso tempo hábil já acabou, já são 11 horas e 31 minutos aqui em Brasília, mas vamos encerrar aqui fazendo uma prece, agradecendo ao Mestre amado por mais esse instante e que, na certeza, é um tema de muita importância que o nosso irmão Osmar Pires, mas que teremos mais uma oportunidade de estarmos com ele. Nada é por acaso e que, na certeza que possamos estar todos nós em nossos lares com essa assistência maravilhosa que aqui recebemos. Então, vamos encerrar por mais uma vez o nosso encontro desse domingo, dizendo graças a Deus e graças a Jesus, que assim seja. Bom, meus amores, estou aqui, todo mundo, a Líbia agradecendo, Elaine está aqui, eu vou fotografar, marcar aqui, gravar todas as perguntas, tá? A nossa presidente da casa, dona Marilene Mendes, também deixou o recado dela aqui para o nosso querido palestrante. E vamos, então, encerrar. Provavelmente nós vamos fazer uma nova agenda, tá? E ver a possibilidade também de ele estar presente, porque o Osmar Pires é um dos palestrantes que são mais procurados. Obrigado, Elaine, um beijo, né? E com certeza nós vamos conseguir dar continuidade aqui no tema. Tranquilo, então? Então vamos botar aqui nossa vinheta de encerramento e qualquer dúvida, principalmente aí pela nossa tarde de tortas, tá? Venha participar no dia 29 lá na 311 Norte, Bloco E no Subsolo, que teremos o prazer de estar com vocês. Um beijo, um bom domingo para todos. Tchau, tchau.